Falando agora sobre o preço do ovo. O presidente Lula pediu explicações ao setor e declarou que a galinha não está cobrando caro. O nosso entrevistado é o gestor executivo do Sindicato Rural da cidade de Bastos, no interior aqui de São Paulo, Tiago Henrique dos Santos. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, por nos atender para falar de um assunto importantíssimo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan News. É um prazer falar com vocês hoje. Bom, primeiro, claro, eu queria que você passasse alguns números, porque a cidade de Bastos, aqui no interior de São Paulo, tem uma produção muito grande, representa cerca de 11% da produção nacional. E o que um produtor sente quando ouve o presidente da República falar que pode adotar medidas talvez mais drásticas para, de uma certa maneira forçada, reduzir o preço dos alimentos, que é, obviamente, o que todos os consumidores querem? Tiago, o produtor brasileiro, ele enfrenta desafios constantes, né? Quando a gente vai para o setor de ovos, o ovo é um mercado muito volátil, né? Ao mesmo tempo que ele está em alta, ele está em baixa. E as pessoas acabam se iludindo, o consumidor final, achando assim, o produtor agora está ganhando muito dinheiro porque o ovo está caro nas prateleiras do supermercado. Mas, na verdade, o produtor enfrenta desafios constantes. Alta dos insumos, mão de obra, enfim, tecnologia, inovação, ele precisa estar constantemente inovando. E, Tiago, é muito importante ressaltar que há 2 anos atrás, o produtor de ovos do Brasil enfrentou uma crise que durou 3 anos. Para você ter uma ideia, essa crise, o produtor, ele tinha um prejuízo de R$50 por caixa de ovos. Cada caixa de ovos tem 360 ovos. Então, ele pagava para trabalhar. Estava pagando R$50 para poder produzir ovos. Então, assim, o mercado ele não é fácil, ele é volátil, exige muita disciplina, muita flexibilidade, resiliência do produtor. E nós acreditamos que o governo brasileiro, não só o governo, né, mas também a sociedade brasileira, precisa começar a olhar para o produtor rural, precisa começar a entender a importância de cada produtor, seja o de ovo, seja o de carne, o de leite, o de grãos, né, o de arroz, o de feijão. Entender que sem um produtor, nós não temos comida na mesa. Claro. Agora, Tiago, a expectativa, né? Pensando já um pouco mais para frente, eu vi já uma previsão, uma projeção que talvez o preço possa começar a cair. Tem um simbolismo que a gente fala da Páscoa, né? Na possibilidade de se cair esses valores a partir de abril, pelo menos. É essa a expectativa do setor? O que você pode falar para quem nos acompanha? Bom, a questão do aumento do preço do ovo, ele vai depender muito de diversos fatores. Alta do calor, nós temos aí várias ameaças surgindo, por exemplo, a influenza aviária. Então, tudo isso depende disso. Custo dos grãos, né? Então, não dá para dizer para você uma expectativa se vai baixar, se vai continuar em alta, porque, como eu disse, é um mercado volátil. Difícil de você deduzir se vai ter uma alta amanhã ou se vai continuar em baixa. Eu queria te perguntar em relação à produção. Houve um aumento da produção, uma queda da produção, a demanda aumentou? Essas são também algumas explicações? Naturalmente, na Páscoa, agora na Quaresma, né, o consumo de ovos acaba aumentando. Tivemos recentemente aí a volta às aulas, então as escolas acabam consumindo esses ovos. Mas o problema é que nós estamos enfrentando uma crise global no mercado de ovos, né? Com a influenza aviária, onde os Estados Unidos, os países asiáticos, a Europa, tiveram aí milhares de aves dizimadas, né? Então, com isso, houve sim uma falta de ovos no mercado internacional. E elevou o preço do ovo também aqui no Brasil. E nós, como representantes dos produtores, a gente vem avaliando, observando que os produtores vêm se preparando para um eventual surto de influenza aviária que possa ocorrer no Brasil. Então, assim, é muito difícil a gente dar criar qualquer expectativa em relação ao mercado nesse momento, porque a gente tem muitas ameaças ocorrendo, né? E precisamos muito do apoio do governo federal, do governo estadual e da comunidade, da população. E rapidamente, Tiago, claro que não é nesse caso o ovo, mas também outros produtos, o governo prometeu cortar a zero as tarifas de importação de produtos como café, o próprio óleo em relação à carne e o azeite, as massas. Isso pontualmente, pela sua experiência nesse setor, o quanto tempo demora para ter algum efeito, se é que é algum efeito considerável? Depende da cadeia produtiva.
Pois é, a redução dos preços é boa para quem compra, né? Inclusive no país onde nós estamos vivendo aí crises, né? Enfim. E o poder de compra do brasileiro ele diminuiu, não só do ovo, mas de outros produtos também. Você vai hoje no supermercado seja com R$500, você não consegue comprar muita coisa, né? Sai com sacolinhas, muitas vezes. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte, o governo ele precisa ter um equilíbrio, né? Ele quer controlar a inflação, né? Mas ele precisa também olhar para o produtor e entender assim, o produtor brasileiro precisa também de apoio e de incentivo. Conversamos com o gestor executivo do Sindicato Rural da cidade de Bastos, interior aqui de São Paulo, Tiago Henrique dos Santos. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez, pela gentileza. Bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Obrigado.